Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre No Way Up, Desespero Profundo, filme dirigido por Claudio Fan, que estreia nos cinemas brasileiros nessa primeira semana de março. Um posicionamento da Diamond Films que me surpreendeu bastante, porque esse período é extremamente competitivo, especialmente com filmes atrasados do Oscar, mas ainda assim consegue espaço nos cinemas depois de um lançamento nos Estados Unidos com baixa repercussão. É um filme que ele consegue um destaque um pouquinho maior no aluguel digital. Desespero Profundo foi um filme que me arrancou algumas risadas na sessão, não necessariamente por um bom motivo, porque o filme ele acaba construindo uma sátira de tudo que ele busca trazer como elemento de medo e especialmente de apreensão. Apesar de acreditar que a premissa sim gera curiosidade, essa produção B ela não esconde sua dificuldade de contar uma história e também os vários problemas quanto a financiamento e ambientação. E aí, pessoal, a ideia é compensar a falta de recurso com criatividade. E haja boa-fé do público, especialmente quem for no cinema assistir Desespero Profundo, porque o thriller aqui ele é muito mal montado e ele também tem algumas atuações para lá de caricatas. Nesse sentido, eu quero resumir toda a ideia desse filme em uma frase que é proferida da maneira mais absurda que você pode imaginar, que é a seguinte: uma personagem numa determinada situação, uma situação bem problemática, complicada, ela pergunta: o que um tubarão faz dentro de um avião? Esse cenário de um tubarão no avião poderia ser muito bem alvo de um mockbuster da The Asylum, e aqui eu quero falar para vocês que Desespero Profundo não está muito longe desses mockbusters. Desespero Profundo é um filme que tem essa premissa, que gera curiosidade, que vai tentar também conseguir algum destaque nas salas de cinema, mas o filme é bem fraco no geral, ainda que renda algumas risadas. Um grupo de pessoas sobrevive à queda de um avião no Oceano Pacífico. Presos em uma bolsa de ar, eles devem trabalhar juntos para enfrentar os tubarões que os cercam e também precisam lidar com o suprimento de oxigênio que está cada vez mais perto de acabar. Vamos começar com a base dos medos discutidos nesse filme. Esse filme trata sobre o medo de voar, o medo de morrer sufocado, o medo de morrer afogado e também o medo de tubarões. Se eles fossem pegar um desses medos para desenvolver um thriller, eu até acho que conseguiria tirar alguma coisa proveitosa, quem sabe, mas eles tentam juntar tudo e é exatamente aí que está o problema. Porque quando eles juntam tudo isso, a ideia é de aproveitar um pouquinho de cada coisa, também previamente discutida em outras obras no cinema. E aí a produção ela acaba criando essa sátira, onde tudo que busca situar como drama ou tragédia definitivamente não é levado a sério. Eu nem vou entrar na questão da bolsa de ar, da queda do avião, porque tudo isso é secundário para o próprio filme. O filme ele não quer lidar com complexidades, ele só quer lidar com a situação, com um caso grave e com as pessoas desesperadas, em que você vai ter os tubarões dentro de um avião, tubarões famintos com as pessoas desesperadas. Quando uma equipe de resgate chega perto, por exemplo, os tubarões impedem a aproximação e, para forçar algum tipo de reação, o público é contemplado com exageros, desde gritos até pedaços de corpos. A equipe tenta articular uma noção de cenário sem escapatória junto de personagens que não chamam a atenção. Eles até buscam explorar o sentimentalismo com aquela idosa vulnerável, a criança, coitada da menininha, completamente perdida. Então a menina ela não sabe muito bem o que fazer ali e também você vê que para tirar algum tipo de drama estava difícil. Então isso tudo é usado junto da trilha sonora para criar esse ambiente sem saída, para criar um ambiente em que a maior probabilidade mesmo seria da morte. Daí você tem esse drama super forçado com um direcionamento do próprio filme de tirar uma noção realista sobre os corpos também. Só que aí na mesma cena que você tem uma morte, você tem o foco num corpo que na verdade é um grande bonecão de borracha. Aí você olha e diz assim, pô, não tem como levar a sério isso, mas dá para aproveitar dando algumas risadas de toda essa situação caótica que acaba criando um cenário bem incompetente também de medo. Só que o crème de la crème desse filme são os tubarões e é muito engraçado porque eles buscam atrelar a noção dos tubarões, aquela questão de que você não tá vendo os tubarões, mas você consegue sentir a presença. Os tubarões batendo na carcaça, aí de vez em quando alguém vai dar uma espiada, o tubarão pega,
puxa. Quando os tubarões aparecem, você nota que a questão gráfica do filme é secundária, por isso a decisão também de lidar com a ambientação. Mas no caso de situação sem escapatória, eu me lembrei muito mesmo do cinema desastre nos anos 70, que buscava atrelar isso a uma questão de risco, né? Que buscava atrelar, quem sabe, um personagem mais corajoso para tomar frente. No Way Up até aproveita a mesma dinâmica, só que sem sucesso. O oceano desse filme mais se assemelha a uma piscina infantil com aquela bomba para dar a noção de que o mar está movimentado, e eu não posso mentir que nesse oceano de estupidez eu dei algumas gargalhadas de toda a situação infame. Indiscutivelmente, esse filme cria uma comédia involuntária muito melhor do que várias comédias posicionadas em serviços de streaming para chamar a atenção do espectador. O problema qual é? O problema é quem vai assistir um filme desses, do tubarão dentro do avião, pensando que vai ficar com medo, pensando que vai ter alguma base de suspense, que definitivamente não é o caso. Para desespero profundo, nota 3. Tem algumas ideias de captação quanto a ponto de vista que até são bem executadas, mas que aí acabam se perdendo quando o diretor ele só quer o close no desespero, só quer o close também nas reações de medo, angústia. Então, nesse sentido, o filme deixa muito a desejar. É uma produção B que, na minha visão, acaba trabalhando com uma sátira de si mesma. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!